Boa tarde a todos, quem está presencialmente e também quem está nos acompanhando digitalmente. É uma satisfação imensa poder falar um pouco sobre esse tema, né, de como o design e a inovação pode se articular dentro da saúde pública, né? Então, aqui eu vou trazer um pouco de como aumentar as doações de órgãos em um cenário de elevada demanda a partir do design. Esse tema, né, eu me chamo Rinac Júnior, e esse tema ele acabou nascendo dentro de um estudo de caso do mestrado, né, um mestrado profissional em design. Então, esse daqui foi o grupo que foi responsável por estar construindo, né, de forma colaborativa essa solução. Ela foi desenvolvida na faculdade SESI School, né, uma faculdade local aqui do Recife, né, ela é um centro de inovação. Então, quem foi nosso cliente, né, dentro desse contexto? Nosso cliente foi a Central de Transplantes de Pernambuco. Isso daqui é um órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado. E dentro desse cenário, como é que podemos observar essa conjuntura dentro desse cenário, né? Então, a doação de órgãos e transplantes é um ato que pode salvar a vida das pessoas, né? E também melhorar em alguns casos. Hoje, nós temos no Brasil o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo, né? O SUS ele é responsável por fazer toda essa articulação, inclusive dentro dos hospitais públicos e privados. Só que, apesar de termos um programa público, o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo, infelizmente ainda ficamos no cenário mundial na 24ª posição em relação à quantidade de órgãos doados. Isso, infelizmente, acaba refletindo, né, na necessidade estimada, na questão da demanda de quantidade de órgãos que são necessários, com base na necessidade estimada. Eu trouxe um recorte, né, nesses dois gráficos, apresentando um pouco do cenário de 2019, foi justamente um pouco antes da pandemia, para poder fazer um comparativo no ano de 2022, que é onde as coisas começaram a se normalizar dentro desse contexto de doação de órgãos. Então, isso, infelizmente, faz com que as filas, as listas de espera, né, elas cresçam a cada ano que se passa. Então, em 2019, a gente vê aí que aproximadamente 38 mil pessoas estavam na lista de espera aguardando um órgão. E aí, quando falo órgão, dos mais variados tipos, desde um rim até tecidos, né? Então, esse número só fez aumentar ao longo do tempo. Hoje, a fila de espera é de aproximadamente 53 mil pessoas. E, infelizmente, essas pessoas que estão aguardando um órgão, elas acabam morrendo. No ano de 2019, a gente teve aí quase 2.500 pessoas que faleceram em decorrência da espera por um órgão. Esse número acabou praticamente se repetindo no ano de 2022. No ano de 2021, inclusive, a gente teve um número muito maior. Quase 4 mil pessoas morreram esperando um órgão para poder ser transplantado. Então, para poder a gente entender um pouco da dinâmica de como se construiu essa solução, né, eu vou falar como se dá a questão da classificação dos doadores de órgão. Então, nós temos hoje os doadores vivos, que são doadores que podem doar parte de órgãos, eles não podem doar um órgão completo, exceto do rim. Temos os doadores que é falecido de morte circulatória, que é quando o coração para. Então, esse tipo de doador, ele só consegue doar ossos, ele consegue doar músculos, tecidos. E temos o doador em morte encefálica. Esse doador em morte encefálica, que já vou mostrar o que é uma morte encefálica, ele consegue doar, além dos órgãos que eu citei, todos os órgãos vitais, por exemplo, o coração, o pulmão, os rins. Então, quando ocorre uma morte encefálica, né, o organismo ele ainda continua havendo funcionamento da circulação do sangue no organismo. Isso faz com que os órgãos eles ainda permaneçam preservados, fazendo com que eles consigam ser retirados e transplantados em outra pessoa, diferente de um falecido de morte circulatória, que não consegue ter essa mesma dinâmica, né? Então, a morte encefálica ela é a interrupção irreversível das atividades do cérebro e do tronco cerebral, né? Então, é diferente de um estado vegetativo, por exemplo. Uma morte encefálica, você perde todas as atividades cerebrais. E isso faz com que, por algumas horas após essa morte,
o paciente ele consiga ainda fazer essa doação, né? Então, os profissionais de saúde eles estão atentos a essa dinâmica dentro de um hospital para poder observar os pacientes que estão dentro dessa condição. Então, como é que funciona hoje um processo de doação de transplantes aqui no Brasil? Então, no hospital, essas são as principais áreas que esses profissionais acabam se envolvendo. Hoje temos profissionais de saúde que trabalham diretamente com doação e outros profissionais que são a grande maioria que trabalham indiretamente. Esses profissionais que trabalham indiretamente e diretamente, eles estão lotados nas enfermarias e nas UTIs, que é quando acontece justamente essa busca por esses órgãos. Então, esses que trabalham de forma direta, eles estão lotados nesse local, que é chamado CIDOT. Isso é uma sigla que significa Comissão Intra-Hospitalar. Eles fazem uma busca ativa dentro do hospital por esses doadores. Então, aqui dentro do processo de doação e transplantes, a gente observa o seguinte: existe essa busca ativa e também, indiretamente, por esses profissionais de saúde que não trabalham com doação, por uma detecção de um potencial doador. Eles estão observando, dentro daquele contexto do hospital, se aquele paciente ele está propenso a ter essa morte cefálica ou não. E após isso, após ele fazer essa detecção que existe um paciente nessa condição, que esse paciente está dentro de uma UTI ou dentro de uma enfermaria, existe um diagnóstico de morte cefálica. E após esse diagnóstico, é uma série de protocolos, uma série de exames que é feita, né? Que é justamente quando acontece aquela morte encefálica que eu falei para vocês, que é a interrupção irreversível das atividades cerebrais e também das atividades do tronco encefálico. Quando acontece isso, esses profissionais de saúde, eles consultam os familiares daquele paciente falecido, para saber se os familiares eles autorizam ou não a doação. Então, quem autoriza a doação de órgãos são os familiares. Por mais que você queira doar, quem vai autorizar ou não é o familiar. Então, os familiares autorizando, o ciclo é seguido para a remoção dos órgãos, o transplante e, consequentemente, o retorno de uma pessoa transplantada para a sociedade. E aqui eu quero destacar um ponto que eu falei mais cedo, é que se você quer ser um doador de órgão, é muito importante que sua família esteja ciente disso. Indo para o desafio, como é que podíamos aumentar as doações de órgãos em um cenário de elevada demanda no nosso contexto, né, aqui no nosso estado? Apesar de que isso é uma representação, né, aqueles dados que eu trouxe, é uma representação nacional. Isso é uma dificuldade não só daqui do estado de Pernambuco, mas também de outros estados da capital brasileira. Dentro desse contexto, a gente se deparou com um mistério. O Roger Martin, né, ele traz esse funil do conhecimento, que é quando a gente acaba se deparando com uma problemática e ele acaba trazendo essa nomenclatura de mistério. E o objetivo que tínhamos nesse momento era justamente fazer uma pesquisa para poder começar a entender e traduzir esse mistério. E foi aí que nós, dentro da disciplina lá, disciplinas do mestrado, utilizamos o Service Design. Iniciamos com a pesquisa, né? Então, conseguimos traçar um mapa de stakeholders, fazer uma matriz de CSD e levantar algumas hipóteses. Essas hipóteses tinha como eu trago aqui, por exemplo, a pouca capacitação técnica dos profissionais de saúde. Será que isso impactava nessa questão da doação de órgãos? O pouco conhecimento e engajamento dos demais funcionários do hospital sobre doação de órgãos. Será que isso tinha impacto ou não na questão do processo de doação? Além disso, será que os recursos materiais necessários para fazer a manutenção desses potenciais doadores tinham influência nessa questão? Além de também saber se o medo ou receio das pessoas em falar sobre doação de órgãos podia impactar nesse número. Então, levantamos essas hipóteses e, a partir delas, começamos a traçar um processo de pesquisa. Só que, durante esse processo, a gente acabou se deparando com uma dificuldade, né, e de certa forma, foi validada por um estudo, né, que
professor Silvio Meira e também o André Neves acabam destacando nas suas falas, né, e nos seus estudos, que diz o seguinte, né, às vezes a gente tenta acessar o núcleo e a camada intermediária do negócio. Isso daqui é uma representação esquemática do espacial de um negócio. Então, o núcleo duro e a camada intermediária, eles acabam tendo dificuldade de gerar oportunidades de inovação, de gerar mudanças dentro de um processo. E sentimos isso na pele. A partir do momento que fomos convidados para poder fazer esse estudo, a gente tinha recebido essa informação de que iríamos ter acesso a dados anonimados dos pacientes, porque isso não fica disponível, aberto. Então, a gente, ao tentar conseguir esses dados, tivemos muita dificuldade. Ao tentar consultar a camada intermediária, que é onde fica ali a gerência, por exemplo, que sofre constante pressão interna e externa, não tivemos sucesso. Foi aí que buscamos a atmosfera, o entorno, né, a periferia daquele negócio. Saímos de cena com esse time, né, que tinha nos contactado, e fomos buscar por conta própria, indo atrás de apoio de colegas e de profissionais de saúde que queriam fazer parte desse movimento. Foi aí que a gente acabou conseguindo entender algumas oportunidades periféricas, e aí, novamente, de forma independente, para poder conseguir estruturar uma solução para essa dinâmica. Dentro desse processo de pesquisa, nós fizemos algumas pesquisas secundárias. Isso aqui é algo que nos chamou bastante atenção durante o processo de investigação, só que não tivemos acesso a esses dados, que é justamente a quantidade de famílias que recusam a doação de órgãos. Aqui tem um número imenso, por exemplo, 159 famílias negaram a doação de órgãos de seus familiares para poder... fizeram essa negativa, né? Então, queríamos saber, na época, por quais motivações faziam com que eles não doavam. No processo de entrevista familiar, existe um relatório que é feito. Então, assim, assim que a gente assumiu o desafio, íamos ter a oportunidade de entender mais a fundo aqueles dados anonimados. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. E foi como eu mencionei, né? A gente teve que ir para a atmosfera do negócio para buscar outra oportunidade de investigação. Então, isso fez com que a gente fizesse algumas revisões literárias, de literatura, na verdade. A gente fez uma pesquisa com o público geral, conseguimos investigar, né, para poder entender de forma, na essência, né, as dores e oportunidades que eles podiam nos trazer. Então, isso fez com que... Travou aqui agora. Isso fez com que a gente conseguisse construir duas personas, certo? Para poder sintetizar aquele aglomerado de informações, além de algumas outras ferramentas que a gente acabou utilizando. Mas eu destaco essas duas personas, né, como uma representação de um profissional de saúde, que foi nessa perspectiva que a gente fez, né, de entender um pouco as dores do profissional de saúde que trabalha indiretamente com doação e do profissional de saúde que trabalha diretamente com doação. Então, a Sara, ela trouxe algumas dores, e o Drauzio também trouxe dores relativas à função dele. E isso ficou evidente quando eu digo aqui que houveram as dores desses dois profissionais, foi porque a gente conseguiu visualizar que as oportunidades estavam mais direcionadas para eles. Quando a gente fez a pesquisa com a população geral, não tinha muitas oportunidades para serem trabalhadas. Mas aqui, entre os profissionais de saúde, observamos que tinham várias. Entre elas, questões relacionadas ao conhecimento técnico acerca do monitoramento das pessoas que estavam nessa condição de morte cefálica. Alguns profissionais de saúde demonstravam insegurança em fazer esse monitoramento, em fazer esse diagnóstico. Tanto os que trabalham indiretamente, quanto os que trabalham diretamente com doação. Então, para vocês terem ideia, esses profissionais de saúde, eles não recebem uma capacitação na faculdade sobre doação. Eles têm lá tópicos a respeito desse tema e somente. Quando um profissional ele resolve trabalhar diretamente com doação, ele recebe uma capacitação específica. Só que dentro de um contexto do hospital,
os demais profissionais de saúde não têm essa oportunidade. Eles acabam aprendendo na prática ali a fazer esse diagnóstico e apoiando esses outros colegas. Então, isso fez com que a gente conseguisse validar a hipótese de que a pouca capacitação técnica dos profissionais de saúde, das UTIs e das emergências para monitorar os potenciais doadores, isso daí causa uma dificuldade na brevidade do diagnóstico de morte cefálica. Então, esse diagnóstico, esse time de fazer esse diagnóstico é primordial para fazer com que o paciente ele esteja apto ou não a fazer a doação. Porque quando o paciente ele tem a morte cefálica, depois de um tempo, se não houver o cuidado de fazer a manutenção daquela morte, porque quando há a morte do tronco cerebral, o corpo ele permanece ainda funcionando por um certo período de tempo. E é esse time que faz com que haja a remoção dos órgãos e eles, vamos dizer assim, estejam aptos a serem doados. Depois de um tempo, aquele paciente ele tem uma parada cardíaca e os órgãos não são mais... eles não são mais, como é que eu posso dizer? Eles não estão mais aptos a serem doados. Né? Durante esse processo, além da pesquisa, a gente foi para a fase de ideação. Nessa fase, a gente conseguiu continuar progredindo ao longo do funil do conhecimento. Então, avançamos para a etapa de heurística. Então, essa etapa de heurística fez com que a gente estruturasse uma ideação para essa problemática. Então, a gente acabou gerando algumas ideias e fazendo a seleção delas. Utilizamos algumas ferramentas e métodos para isso. Né? Canvas, proposta de valor, perguntas de gatilho, além de outras ferramentas para poder fazer esse processo de geração de ideias. E isso fez com que nós chegássemos a uma solução proposta, que foi um programa de mentoria. E como é que iria funcionar esse programa de mentoria? Ele seria baseado em certificações de vários níveis, nível 1, 2, 3, tendo como um pilar principal os embaixadores e mentorados. Então, a ideia nesse primeiro nível era fazer uma capacitação, uma certificação com todos os profissionais de saúde. Então, qualquer profissional de saúde que esteja vinculado a uma UTI ou emergência, teria a obrigatoriedade de passar por esse nível de certificação. Quem faria essa certificação? Os embaixadores. Quem são esses embaixadores? Profissionais de saúde mais experientes, que durante a vivência, a prática da investigação por doadores de órgãos, podem estar fazendo essa condução. Além dos demais níveis, que são níveis mais avançados para profissionais que querem trabalhar diretamente com doação. Então, assim, a ideia era fazer como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Nivelada de todos os profissionais de saúde sobre essa questão de doação de órgãos. E caso o profissional ele tivesse um interesse maior em se aprofundar nesses conhecimentos, ele iria para o nível 2 até o nível 3, que é onde ele se torna um embaixador. Além disso, a ideia era tentar trazer encontros multidisciplinares, para que esses profissionais que estivessem dentro dessa dinâmica fossem reconhecidos, além de promoção de palestras e oficinas, porque dentro das dores investigadas, a gente observou que eles tinham cursos, só que os cursos muitas vezes coincidiam com o horário de trabalho. Então, ele não podia sair do plantão para poder fazer um curso. Então, por que não fazer encontros multidisciplinares estruturados para que esses profissionais participassem? Além do mais, por que não reconhecer os profissionais que têm um melhor desempenho durante aquela sua atividade? Essa solução proposta, ela foi prototipada. Então, a gente acabou, no funil do conhecimento, estruturando, perpassando sobre cada uma das etapas e trazendo a complexidade antes vista no mistério, sendo desintegrada a um estágio de algoritmo. Né? Então, isso, nesse processo de prototipação, fez com que nós nos baseássemos em algumas heurísticas de design de serviço e, no final, resultou em um blueprint. Né? A gente conseguiu fazer as interações entre cada um dos níveis de certificação, passando por cada um dos pontos de contato de como é que iria funcionar esse serviço e como é que iríamos contar essa história para esses profissionais de saúde, para os decisores que iriam aprovar ou não essa proposta de solução. Né? Não dava para a gente simplesmente apresentar isso de forma de um blueprint. Então, a gente acabou
utilizando um storytelling para contar um pouco a historinha de como funcionaria essa dinâmica do processo de certificação e também do processo do encontro multidisciplinar. O estágio de implementação. Nos deparamos novamente com aquela dor que eu falei para vocês no início. Para que a gente pudesse implementar essa proposta de solução, a gente dependia exclusivamente do núcleo duro e da camada intermediária. Só que a gente foi lá consultar o núcleo duro, bater na porta do núcleo duro, pedir para poder fazer experimentos dentro de hospitais, só que, infelizmente, por conta de várias questões políticas e também de saúde, a gente não conseguiu avançar. Então, a gente tinha que ter uma validação dessa proposta. Então, fomos novamente para a borda do negócio, buscar uma oportunidade periférica, e foi aí que a gente conseguiu validar essa solução com profissionais de saúde que trabalham diretamente e indiretamente com essa situação, né? Então, utilizamos o Design Thinking Canvas, que é justamente uma estrutura trazida pelo professor André Neves. Ele acaba estabelecendo alguns aspectos que são heurísticas, né? E estruturamos, adaptamos esse processo que foi proposto por ele em uma consulta a esses profissionais de saúde. Então, a gente acabou refinando o Canvas e trazendo ele para uma outra condição de perguntas com escala Likert e também perguntas abertas sobre cada um dos aspectos a respeito da proposta da solução. E isso fez com que a gente tivesse a validação da grande maioria dos profissionais, né? Todos eles deram praticamente uma nota máxima a respeito da proposta de solução para aquelas dores que estavam sendo apresentadas por eles. E depois, o que é que aconteceu? Qual movimento veio sendo ocorrendo, né? Quais são os próximos passos? Ano passado, essas perguntas, infelizmente, não tinham uma perspectiva tão boa, mas esse ano a gente está conseguindo articular coisas que acredito que possam vir a dar resultados, né? Então, a proposta, né, de quais próximos passos é justamente tentar conectar com mais pessoas para transmitir um pouco dessa mensagem. Conectar com mais centrais de transplantes de todo o Brasil para poder apresentar que isso é possível fazer e implementar dentro desses hospitais, né? A ideia é justamente compartilhar com vocês, público, como o design de serviço ele pode ajudar cenários dessa realidade, né? Dentro da saúde pública em um contexto social. Porque, como é que eu posso dizer? A proposta aqui é mostrar como o design de serviço ele pode transformar a vida daquelas pessoas que estão naquela lista de espera, certo? Então, eu agradeço a vocês a participação, e esse é meu contato. Deixo também aqui, caso vocês tenham interesse em pegar o material que eu acabei apresentando aqui, e detalhes, né? Por exemplo, todas as referências e ferramentas que foram utilizadas, eu também posso disponibilizar, né? Eu fiz um compilado de ferramentas e de quais livros todos nós, né, que construímos essa solução. Eu fiz esse compilado e, caso vocês tenham interesse, entrem em contato comigo através do LinkedIn, posso estar disponibilizando isso. Muito obrigado.